satisfeito com Cristo, porque Ele minha alma salvou. E sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Pois estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada cedi, estudo do seu grande amor. Queremos saudar com a paz do Senhor Jesus as nossas prezadas irmãs da classe Dorcas, né? E todos aqueles que estarão acompanhando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos aqui estudando, como já foi visto, a lição de número 11, né? A inveja, um grande pecado. Como nós sabemos, nós estamos estudando as lições do terceiro trimestre de 2012. Naquele ano, o terceiro trimestre tinha 14 lições, 14 domingos, né? E esse ano nós temos apenas 13 domingos. Então, domingo passado foram ministradas 2 aulas, né? São assuntos correlatos também, né? A aula de número 9 e 10. E hoje nós estaremos, então, com a graça do Senhor, estudando a lição de número 11. Que Deus nos abençoe, que possamos, com a graça de Deus, né, mais uma vez, acrescentar a nossa experiência com Deus pela sua palavra. O texto áureo se encontra em Provérbios, capítulo 14, versículo de número 30, que diz assim: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A verdade prática diz: o cristão verdadeiro não se deixa levar pela inveja e não age com maldade. E a leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 9 a 15. Passaremos a ler então. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós queremos fazer algumas considerações como introdução nesse texto que nós acabamos de ler. Então nós vamos dar uma olhada em alguns versículos e coisas importantes para o nosso aprendizado na lição de hoje. Começa no versículo 9, ele fala que aquele que está na luz e aborrece o seu irmão, ele não está na luz, ele está, na verdade, nas trevas, né? E nos chama atenção, no versículo 10, a palavra escândalo, né? Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Como nós já vimos em lições passadas, essa palavra escândalo, no original, ela tem o sentido de tropeço. Então, se nós colocarmos assim, aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há tropeço. Alguns textos, né, que a gente encontra nos livros, nos evangelhos, Jesus falando de escândalo, né? Na verdade, o significado não é o estar ofendido, mas o significado é tropeçar. Então a palavra no original, no grego, tem essa raiz de tropeçar. Olha só que interessante. Então no versículo 11 diz assim: mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir.
E aí ele fala, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, por que o do tropeço? Porque os seus olhos estão cegos, ele não anda, não sabe aonde ele deva ir, não é verdade? E uma outra coisa muito interessante para nosso estudo neste dia é os próximos versículos, quando ele se destaca algumas palavras, né? Eu gostaria que você prestasse atenção, porque ele fala no versículo 12, filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. E no versículo 13 ele fala pais, escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio. E no mesmo versículo fala jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi filhos porque conheceste o Pai. E no verso 14 ele faz uma reafirmação desses termos, né? Eu vos escrevi pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Então, essas palavras, né, que nós vimos, filhinhos, pais, jovens, nesse texto, qual é o significado, né? O que ele quer dizer com isso? E isso é muito importante para o que nós vamos estudar hoje, né? Fala de maturidade espiritual. A maturidade espiritual é de quando a pessoa se entrega ao Senhor, que nasceu de novo, é como filhinhos, como uma criança. A palavra no original filhinhos aqui é bebê. E ao longo da nossa caminhada com o Senhor, que nós vamos tendo experiências com o Senhor, então nós nos tornamos jovens e tornamos-nos pais também. Então, para o nosso estudo de hoje, que fala sobre o pecado da inveja, nós queremos abordar de uma forma mais abrangente este assunto, não apenas a inveja em si, mas aquilo no contexto que esta palavra, que esta inveja está na palavra de Deus. Então vamos falar sobre maturidade espiritual e vamos então envolver esse tema, né, de inveja, onde que ele se encontra, né, nesse contexto aí. Vamos comparar, falando de maturidade, olha como o Senhor trata conosco. Deus trata os filhinhos diferente dos pais e dos jovens. E vamos comparar Êxodo, capítulo 16, versículo 12, com o registro que está em Números, capítulo 11, versículo 33. Diz assim lá em Êxodo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Quando Israel saiu do Egito, que começou a caminhar com Deus, esse começo de caminhada é como a primeira experiência com Deus. É como se fossem crianças diante de Deus. E eles pediram carne, eles estavam com saudade das carnes lá do Egito. Mas eles estavam no começo da caminhada. Então percebe que Deus, ele oferece, né, atende esse pedido, embora ele receba como uma murmuração, mas ele dá a carne, as codornizes e o maná pela manhã. E nós vemos que depois quem comeu o maná não precisaria mais de carne. Certo? E eles continuam caminhando. E aí, em Números 11, 33, diz o texto: estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Ora, esse texto, em Números 11, eles estavam já caminhando com o Senhor aproximadamente 1 ano de caminhada. E nessa caminhada,
novamente, agora eles começam, a partir desse capítulo 11, essa murmuração, por conta da contaminação de um misto, né? Pessoas que não eram de Israel, que estavam com eles, que saíram, que se simpatizaram. Mas agora, de novo, eles têm saudade das carnes lá do Egito. Mas veja que interessante. Então, o povo murmurou, se você olhar o capítulo 12, né, começa essa murmuração. O povo queria e foi inflamado por esse misto e agora queria comer carne. E Deus já estava alimentando com o maná do céu. Então quem comeu o maná não precisa mais de carne. Pelo menos nessa caminhada. Mas eles pediram. Então Deus deu. E diz a palavra de Deus que veio um vento, uma brisa do mar e forrou de codornizes. E as codornizes voavam aproximadamente 2 côvados de altura, né? 90 centímetros. E eles puderam pegar e pegaram. Só que acendeu a ira do Senhor. Porque eles já tinham experiências com Deus. Eles não eram mais bebês. Não eram mais crianças. Então percebe esse relacionamento com Deus, ele é progressivo. E à medida que nós vamos conhecendo o Senhor, nesse progresso, não podemos mais voltar à condição de crianças, de meninos. Então, onde se encontra a nossa experiência, a nossa vida de maturidade com Deus, esse contexto da nossa lição de hoje. Então vamos avançar um pouquinho mais para o texto. O próprio Jesus nos ensinando. Marcos capítulo 7, versículos de 21 a 23. Veja o que diz o texto. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então a nossa maturidade com Deus, a nossa vida com Deus, por isso que chamamos de maturidade espiritual, estará tratando no nosso coração. O que é que tem no seu coração? O que é que tem no meu coração? Como eu tenho alimentado o meu coração? Como está essa caminhada? Esse progresso, esse caminho com Deus? Cada vez que nós caminhamos com o Senhor vai colocando marcas no nosso coração, vai limpando o coração. Então veja que a inveja, ela faz parte desses males. Por isso que considerado é um grave pecado. Mas prostituição, furto, homicídio, adultério, avareza, malícia, dolo, lascívia, blasfêmia, tudo grave pecado. E esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Mas olha só, quais são os desdobramentos de todos estes males? Então, os males têm desdobramentos ou consequências, como está na nossa lição. Então, e aí, se nós olharmos para a inveja, quais são as consequências ou desdobramentos da inveja? E a gente vê, né, no texto bíblico, já desde Satanás, ele teve inveja do próprio Deus, assentou no seu coração ser igual a Deus. Inveja. Caim invejou seu irmão e se desdobrou em um assassinato. Os irmãos de José tinham inveja de José. E a inveja se desdobrou porque é o mal. Se desdobrou em se livrar dele, vendê-lo para os ismaelitas, mandá-lo embora.
No Novo Testamento, os fariseus, o sumo sacerdote, por inveja, queriam matar Jesus. Tinham inveja. Então, os desdobramentos desses males todos resultam, né, em graves pecados. Graves pecados. Tiago, capítulo 3, versículos de 13 a 17, veja como nos ensina neste sentido. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante o condigno proceder as suas obras, os seus desdobramentos. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins, toda espécie de males. Mas olha só que interessante. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, perdoadora, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Agora, no nosso convívio, no nosso caminhar com o Senhor, exatamente isso que precisa acontecer. Conhecermos ao Senhor. Estudamos o livro de Jó, né, a história de Jó, domingo passado, e Jó diz, né, depois de tantas coisas, ele confessa ao Senhor: antes eu te conhecia só de ouvir falar. E olha que o testemunho de Deus no capítulo 1 sobre Jó é algo fantástico, reto, né, se desvia do mal, não há nele nenhum dolo. Mas lá nos capítulos finais, Jó diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, né, os meus olhos te veem. Agora é porque eu estou andando contigo. Então percebe, o principal objetivo de Deus na vida de Jó foi elevá-lo a um patamar de experiência com ele mesmo, com Deus. E a Jó agora era um homem maduro. Percebe que no começo ele era um servo do Senhor, né? Mas ele ainda era infantil. Mas essas experiências que Jó passa com Deus faz com que ele amadureça. Então, andar com o Senhor. E andar com Deus, necessariamente, é receber de Deus o que Ele é, o seu conhecimento, né? A sabedoria do alto. Então, precisamos tratar o nosso coração, né, no caminhar com Deus, com as coisas de Deus. É nesse sentido que nós queremos desenvolver a lição de hoje. Então, o caminho e o progresso da nossa vida cristã, ele é traçado pela palavra de Deus. Veja, o apóstolo Paulo, ele tinha ansiedade, né? Ele ansiava, né, por desejar que os seus irmãos conhecessem o Senhor. A sua ânsia é para que a maturidade espiritual fosse uma realidade na igreja, né? Por que isso? Porque Paulo compadecia-se. Ele precisava da instrução e que as pessoas, que a igreja, também fossem instruídas na palavra do Senhor. Paulo compreendia a intenção do coração de Deus quando ele fala de pleno conhecimento
de Deus. Nós lemos alguns textos. 1 Coríntios 3, de 1 a 3, diz assim: eu porei mãos, quando ele fala aos coríntios, né? Não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias. Vocês não podiam suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda são carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais, ainda segundo o homem? A ansiedade de Paulo é que os irmãos, que a igreja, tivessem um pleno conhecimento de Deus. Porque este é o caminho para vencermos não apenas a inveja, mas todos os males do homem natural que procede do seu coração. E a palavra de Deus tem que estar plantada em nosso coração. Paulo sentia dores de parto até que Cristo fosse formado nos irmãos, na igreja. E tem uma coisa muito interessante que precisamos colocar aqui. Graça. E tudo isso é por graça de Deus. Nós recebemos de Deus por graça. Fomos salvos por graça. Mas tem algo que nós precisamos também entender, que se chama responsabilidade. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: porque a graça abundou, nós vamos viver no pecado? Para que haja mais graça? Não, de jeito nenhum. Então precisa haver um equilíbrio entre graça e responsabilidade. Não podemos pender nem para um lado, nem para o outro. Precisa ter um equilíbrio. Porque se nós pendermos apenas para a graça, tudo é graça, é só graça, e nada mais importa, nós cairemos na libertinagem. Mas aí o outro extremo também é ruim. Se nós pendemos apenas para a responsabilidade, então nós entraremos em julgo, em legalismo. Então a palavra do Senhor nos leva ao equilíbrio. E isso é uma das características do fruto do Espírito na nossa vida. Equilíbrio. E se nós entrarmos nesse equilíbrio, nós vamos ver então que a nossa caminhada com Deus será progressiva. Fico pensando nos nossos filhos, né? Quando eles são criancinhas. São adoráveis, né? Eu estou na fase de netos agora, mas a gente não quer que eles fiquem como criancinha o resto da vida. Nós desejamos que eles cresçam, se desenvolvam, né? Sejam maduros. É assim, quando tem uma criança que ela vai crescendo, mas não vai se desenvolvendo, nos preocupa. Porque é natural se desenvolver. É natural a maturidade. Então, assim o Senhor é conosco. O desejo de Deus é que conheçamos e prossigamos em conhecê-lo cada dia mais. E quando nós avançamos nessa maturidade espiritual, no nosso coração vai sendo limpo as coisas naturais e carnais, vamos ocupando o nosso coração com as coisas espirituais, de tal forma que aquelas mazelas que Jesus apontou, que procedem do coração, elas não mais terão força. Embora a gente esteja ainda sujeito a tantas as nossas emoções, a tantas coisas, mas há uma graça de Deus que nos dá que essas coisas não nos dominam mais. Não somos mais dominados por elas. Esta é o princípio da maturidade espiritual.
Paulo, em Filipenses 3, versículos de 12 a 14, diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós precisamos da vara e do cajado do Senhor na nossa vida. Precisamos que o Senhor aplique na nossa vida vara e cajado. Porque às vezes a gente não gosta, né, de falar sobre vara e cajado, mas precisamos. E muitas vezes a gente dá um outro nome para isso, né, desafios e pressões. Muitas vezes nós oramos por alguma coisa e parece que Deus não nos atende. Sabe por quê? Porque Deus quer nos levar a um patamar ainda mais perto dele. E aí chamamos de pressão, ou chamamos de desafios e pressão. Então esses desafios e essas pressões que muitas vezes nós passamos por ela, pode levar-nos pelo menos a dois resultados, né? Um deles, né, é a maturidade. Nós sabemos que Israel tem os melhores hospitais, o centro de excelência de queimados em Israel. Por quê? Porque eles sofreram, né, com tantos ataques que eles desenvolveram, então, uma especialidade nessa área. Então, naquilo que nós sofremos, nós tentamos desenvolver. Então você vê países, né, pessoas que sofrem algumas pressões e alguns desafios, elas se desenvolverem justamente naquela área. Então, uma das coisas, né, que um dos poderes da pressão é isso, é nos trazer maturidade. Em metalurgia, existem peças que nós falamos que são sinterizadas. Essas peças sinterizadas, né, a gente vê muito por aí, às vezes nem sabe, né, que é sinterizada. Ela é de um pó, muitas vezes, ela é feita de um pó, né, cristalizado ou não, metálico. Esse pó é colocado em uma forma e é exercido nele uma alta pressão e uma temperatura. É interessante a sinterização, porque a temperatura que se aplica naquele pó, naquele metal, não pode ser maior que a temperatura de fusão, de derreter ele, porque se essa temperatura subir demais, estraga. Eu fico pensando nisso, e pensando agora sobre isso aí, né, a sinterização. Paulo fala que as nossas experiências, nós não chegamos até o sangue, né? Deus não dá nenhuma carga, nenhuma pressão sobre nós acima de que nós possamos suportar. Eu faço um comparativo, né? A sinterização é uma pressão e temperatura, mas não é uma pressão que estraga, não. É uma pressão adequada, temperatura adequada, para que dali saia uma peça coerente, boa, para ser aplicada. Mas tem um outro lado também, quando sofremos pressão. Essas são as nossas respostas para Deus. Nós podemos responder em maturidade, mas também nós podemos responder em estagnação. Todas as vezes que nós ouvimos a bendita palavra de Deus, nós precisamos responder a ela. Quando nós não respondemos a palavra do Senhor, nós entramos em estagnação.
E estagnação é um recurso que Deus muitas vezes nos dá para nos proteger. É como aquele odre velho, né? O odre velho não se coloca vinho nele, porque se colocar vinho nele, o vinho expande e estoura, né? Perde o vinho, perde o odre. Mas se coloca vinho novo em odre novo. Então esse é o mesmo princípio. Então Deus não quer ver que nós nos conduzimos à estagnação espiritual. Deus quer que nós cresçamos em conhecimento, cresçamos na comunhão com Ele, cresçamos em maturidade. Porque a estagnação vai levando à perda da nossa capacidade espiritual. É como a gente vê atualmente, né, nessa pandemia, esse novo coronavírus, né, Covid, ela ataca pulmão, né? E ela vai enrijecendo o pulmão de tal forma que a pessoa vai perdendo a capacidade de respirar. Por isso que precisa dos respiradores, né? Aquela fibrose pulmonar vai endurecendo, endurecendo, e a pessoa não consegue respirar. Então, essa estagnação espiritual, por isso que é importante nós entendermos sobre discernimento. Nós somos salvos pelo Senhor. O inimigo não pode nos tocar. Vimos isso na experiência de Jó, a aula passada. O inimigo não tinha poder se Deus não autorizasse. Viste lá meu servo Jó? Vi sim. Então, coloque a mão nele. Pese a mão sobre ele, o inimigo dizia. Satanás não tinha esse poder. Não tem esse poder com os filhos de Deus. Então, se nós estamos passando por alguma pressão, alguma provação, não culpe Deus, mas tente entender que essa pressão é o desejo que Deus tem de tornar-nos mais maduros espiritualmente falando. Tantas coisas de imaturidade podem nos levar a ofender ao Senhor. A inveja é uma delas. Né? Então, prosseguindo aqui, leamos Efésios 3, 17 a 19, que diz assim: E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha que coisa maravilhosa, coisa linda que Paulo está ensinando aos Efésios. Ainda no capítulo 4, versículos 13 e 14, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Crescimento, amadurecimento, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, criança gosta sempre de se divertir, né? Já visto agora nessa pandemia, né, os pais não sabem o que fazer mais para distrair as crianças, né? É a natureza delas. Mas quem já cresceu, está maduro, a sua natureza não é a distração, mas é a responsabilidade, não é verdade? Porque a distração, ela leva à superficialidade, coisas além de Cristo, alvos além do Senhor, muitos alvos, tantas coisas para divertir, para distrair. Mas aqui diz
o alvo da nossa soberana vocação. Qual é o alvo da nossa soberana vocação? Então percebe que essas coisas, estando em nós, vai nos preparando cada dia para que nós possamos rejeitar esses males, inclusive da inveja, que é o assunto de hoje. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 1, carta ao Timóteo, né? Capítulo 4, versículos de 12 a 15, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante a profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita nessas coisas, sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Progresso. Então, neste progresso, nós manifestamos o conhecimento de Deus. Então não basta que sejamos apenas salvos. Deus quer mais. Deus quer que nós avançamos mais. Porque Deus anseia que sejamos um testemunho vivo, verdadeiro, vigoroso da sua graça e testemunho do seu nome. A igreja está na terra para glorificar o nome do Senhor. Nós nascemos de novo para a glória de Deus. Então percebe que se nós entendemos isso, aqueles males de obras carnais dificilmente achará lugar na nossa vida. Voltando a Filipenses 3, diz, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo. Essa palavra prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo, esse prossigo, o significado dessa palavra é persigo. Persigo as coisas para conquistar aquilo que eu fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, ele diz, né, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu vou fazer. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né, eu vou avançando. E essa palavra avançar aqui, no original, significa um grande esforço para alcançar alguma coisa, que ainda não se alcançou, evidentemente. Mas eu faço um grande esforço para alcançar as coisas que estão diante de mim. Agora, há uma diferença, né, entre maturidade e espiritualidade. Paulo, quando ensina sobre isso, ele fala, né, e a gente pode aprender sobre isso. O que é espiritualidade? Espiritualidade é ser iluminado, ensinado e governado pelo Espírito Santo. E isso é a partir do novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, nós já somos iluminados. E agora o Espírito Santo está nos ensinando. E uma coisa extremamente importante, ser governado também. Então, espiritualidade é ser iluminado, ensinado e governado pelo Espírito Santo de Deus. E maturidade? Maturidade é ter conhecimento maduro de Deus e um relacionamento também maduro com Deus. Então, leva tempo. Não é verdade? Experiência. Toda experiência leva tempo. Voltando ao texto, ele diz, o texto da nossa lição, né? Diz, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então, espiritualidade. Os filhinhos já têm espiritualidade. Mas a maturidade, ele fala para os pais. Pais, eu escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vocês têm vencido o maligno. Percebe esse progresso do caminhar com Deus? É maturidade. Como falamos, não é de uma hora para outra.
Espiritualidade já começa, né? Mas maturidade. Olha só o que diz Deuteronômio 32, 2. Diz assim: goteja a minha doutrina como chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. É o gotejar da doutrina. Não é de uma vez, né? Não podemos fazer um intensivão e sair dali, né, em um dia, 2 dias, fiz um intensivão, já estou maduro. Não, é o gotejar, né? Paulo escrevendo a Timóteo, primeira carta de Timóteo 4:6, diz: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Alimentar. E agora, na segunda carta, ainda a Timóteo, capítulo 4, versículos de 2 a 4, Paulo diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, doutores, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Como precisamos, em nossos dias, desse gotejar verdadeiro da palavra de Deus. Por isso que é importante, né, nós sermos participantes dos cultos de ensino, de adoração a Deus, porque em todo culto há um ensino, não é verdade? Todo culto tem ensino, nós aprendemos alguma coisa. Deus usa sempre alguém para nos ensinar, porque isso é graça, é bondade de Deus. Então, a espiritualidade é que nos conduz a uma maturidade, não é? Olha que Paulo escreve em 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Agora, quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. E isso é a nossa vida espiritual. Então, a nossa espiritualidade nos conduz à nossa maturidade. Ainda em 1 Coríntios 2, 12, ele diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim um Espírito, com E maiúsculo, né, que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, por isso que a espiritualidade nos leva à maturidade. Né? Nossa coisa é pelo Espírito, sim, o Espírito que vem de Deus. Então, eu não recebi o Espírito do mundo, da natureza, mas recebemos o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para conhecermos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, como diz a nossa verdade prática, né? Ele diz: o cristão verdadeiro, ele não se deixa, né, levar pela inveja. Nem ter inveja, né, e nem ser levado quando ele é vítima de inveja. Então, o verdadeiro cristão. O que é o verdadeiro cristão? Aquele que tem a sua espiritualidade levou a uma maturidade, uma comunhão, andar com Deus. Que Deus nos abençoe e que realmente sejamos verdadeiros cristãos, cristãs, que essa verdade, ser um verdadeiro cristão, cristã, é ter o nosso coração cheio da graça de Deus, voltado para Deus, sabendo que o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida e que eu não preciso desejar nada além daquilo que o Senhor já nos deu. Satisfeito com Cristo. Quando nós estamos satisfeitos com Cristo, esse é um grande segredo, não é verdade? Quando nós nos realizamos em Cristo,
Então, esses males citados por Jesus em Marcos capítulo 7, que nós lemos, versículo 21 a 23, eles não atingem porque estamos satisfeitos em Cristo Jesus. Agora, se nós queremos nos realizar em nós mesmos, esse é o grande perigo, se realizar em si mesmo. Mas que Deus nos abençoe, que toda a nossa realização seja em Deus mesmo. Amém.